A tuberculose é uma das 10 principais causas de morte no mundo. No Brasil, pelo menos 4,5 mil pessoas morrem todos os anos. Apesar de ter cura, o abandono do tratamento é a principal causa para a tuberculose continuar fazendo tantas vítimas fatais. Pensando nisso, um grupo de pesquisadores aqui da UFG, em parceria com a UNB, está desenvolvendo um novo método de tratamento para a doença. E encontraram no veneno dos escorpiões e das vespas uma alternativa que promete maior eficácia. O CNPq abriu um edital chamado Rede Pro Centro-Oeste de Pesquisa em Biotecnologia e Biodiversidade, que seriam necessários pelo menos 3 universidades do Centro-Oeste que se unissem para montar uma rede para estudar possibilidades da nossa biodiversidade, do Centro-Oeste, em criação de novos tratamentos, novas possibilidades, novas descobertas de uso do que existia no Cerrado. E aí o que nós fizemos? Liderados pela Universidade de Brasília, foi montada uma rede que era composta pela UNB, UFG, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e a Universidade Federal do Mato Grosso, e nós juntos começamos a fazer uma bioprospecção do Cerrado. Começamos com extrato de plantas, porque várias pessoas usavam garrafadas para tratamento de várias doenças, prospectando quais seriam as moléculas presentes nessas garrafadas ou nessas plantas que teriam a possibilidade de ser usado para o tratamento de alguma droga. Na UNB, eles estavam estudando os venenos de insetos, como vespas, estudando os venenos de escorpião, mas eles tinham uma outra proposta. Eles estavam procurando substâncias que poderiam ser usadas para epilepsia, para Parkinson, mas as vespas, por exemplo, no veneno existem substâncias que paralisam a presa, mas mantêm a presa viva. Por exemplo, uma vespa, ela está com uma barata e ela deixa aquela barata paralisada, ela bota os ovos e os ovos crescem naquela barata viva, que é uma condição para que aquelas larvas da vespa tenham uma vida boa. Então, na UNB, eles estavam estudando esses aspectos, enquanto nós estávamos prospectando os extratos de planta. Enquanto nós estávamos fazendo isso, nós também fomos estudar para que serviriam os venenos, e nós nos deparamos que os insetos, eles usam os venenos não só para se defender, mas também para se proteger, porque eles não apresentam um sistema imune tão elaborado quanto o nosso, contando com linfócitos, por exemplo, para fazer uma resposta imune específica para as infecções, mas eles conseguem se defender de bactérias, de fungos, de vírus. Então, eles deveriam produzir alguma coisa que os protegessem. Então, pensando nisso, nós fomos procurar substâncias que poderiam estar presentes no veneno com ação antimicro-organismo e que tivesse menor possibilidade de ser tóxica. Dentre as moléculas mais básicas de proteção contra os micro-organismos estão os peptídeos antimicrobianos. E peptídeos são pequenos pedaços de proteínas que têm a capacidade de se ligar na superfície dos micro-organismos, impedindo troca de nutrientes, atrapalhando a parede celular. E isso, então, seria uma forma de procurar algum produto com menor toxicidade para as nossas células ou para os seres humanos, e que a nossa capacidade de metabolização seria bem mais fácil. Então, nós começamos a prospectar os peptídeos antimicrobianos que estariam presentes tanto no veneno de escorpiões quanto no veneno de vespa. E encontramos alguns muito bons com ação contra a micobactéria, A micobactéria, de maneira geral, a micobactéria ela causa não só tuberculose, mas causa hanseníase, causa micobacterioses, que é uma das complicações também depois, por exemplo, de cirurgias plásticas, que ocorreu aqui na nossa capital. Então, dentro dessa perspectiva, nós acabamos encontrando um peptídeo antimicrobiano de vespa, que tem ação não só contra a micobactéria, mas que tem ação contra bactérias gram-negativas extremamente resistentes que estão presentes nas UTIs. E assim, sendo um aspecto até mais importante, você ter um produto que não sirva apenas para um tipo de doença, mas que tenha uma amplitude de reconhecimento.
Os antibióticos, para agir, eles precisam entrar na bactéria e impedir algum mecanismo que ela tem, ou para fazer reprodução, para se reproduzir, ou para fazer parede celular, por exemplo, no caso das bactérias. Então, como ela vai agir em algum mecanismo, em alguma enzima, a bactéria acaba produzindo uma enzima que quebra esse antibiótico e não deixa ele agir, né? Então, por exemplo, penicilinase quebra a penicilina e não deixa ter ação da penicilina. Quando você tem um medicamento que age diretamente na parede celular, ou seja, liga do lado de fora, já altera a função da bactéria e ela morre imediatamente, não dá tempo dela criar mecanismos. Elas podem agir de várias formas. Os ensaios que nós fizemos mostrando a microscopia eletrônica, né? Parece que ele está ligando na superfície da micobactéria e causando a formação de poros. E daí então ela começa a ter extravasamento de líquido que fica de conteúdo citoplasmático, né? Que fica dentro da bactéria para fora e com isso ela morre. Então espera-se que ela tenha essa capacidade de matar imediatamente e que a bactéria não consiga fazer algum tipo de mecanismo de resistência, né? Mas como nós sabemos, as bactérias, como todos os seres, eles evoluem de acordo na presença das adversidades, né? Mas espera-se que seja então uma alternativa para ser usado naqueles casos em que nós tenhamos resistência, bactéria resistente, que possa ser mais um componente para você poder, uma alternativa para o médico ter numa situação adversa ou que a pessoa tenha muitos efeitos colaterais em resposta a um antimicrobiano. Agora, a pesquisa está em fase de reconhecimento de patente. Para chegar ao mercado, ainda é preciso testar em humanos. E como que é essa patente? Nós tivemos que fazer pequenas modificações no peptídeo antimicrobiano que a gente achou, porque não é permitido patentear algo da natureza, porque o peptídeo antimicrobiano ele pertence à Vespa, ele não pertence a nenhuma fábrica e nem a nós pesquisadores. Então nós fizemos pequenas modificações nesse peptídeo para ver se ele continuava tendo ação. E agora, esse peptídeo modificado, nós estamos escrevendo a patente para aplicar a patente, para garantir a nossa tecnologia, né? E aí, a partir do momento que a gente tiver um depósito de patente, nós vamos começar a tentar procurar uma empresa ou alguém que queira nos ajudar a fazer o escalonamento. O que é o escalonamento? Sair da produção pequena, né, em pequena escala para testes que nós fizemos com animais, para uma quantidade maior, para estudo de saber como que seria a apresentação disso como um medicamento, se seria comprimido, se seria cápsula, né? E depois, quando isso estiver organizado, a gente voltar a retestar para ver se continua funcionando, para daí aplicar para projetos, para fazer ensaios clínicos. Isso tudo ainda tem muita pesquisa pela frente e essa etapa da patente, essa etapa do escalonamento para sair da bancada para conseguir produzir grande quantidade, essa é uma etapa que demora bastante. O escalonamento industrial, ele é o principal lugar onde muitos novos medicamentos param, porque quando você vai tentar fazer o escalonamento, talvez a grande produção faça com que as moléculas se aglomerem e depois elas não se soltem, por isso elas param de ter ação. Então essa fase agora é a fase crucial. Nem é tanto a descoberta, é conseguir ver como que isso poderia, ou se isso poderia ser feito numa formulação que possa ser usada como medicamento.